a gente pensa em fósseis, a imagem que surge é de um animal que costumava existir. Os ossos nos contam seu tamanho, como se moviam, o que comiam e até como morriam. Desde animais que eram aniquilados por outros da mesma espécie, até animais que passaram seus momentos finais lutando contra parasitas quase invisíveis, ou até mesmo morrendo para defender os seus filhotes. E é justamente esse lado obscuro da pré-história que a gente vai desenterrar hoje. Se prepara para conhecer histórias incríveis registradas em ossos fossilizados. E se você curte dinossauros e esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais. Um dos momentos mais marcados e que teve uma reviravolta surpreendente aconteceu com um oviraptor. No coração do deserto de Gobi, na Mongólia, paleontólogos fizeram uma descoberta que mudou tudo o que a gente sabia sobre o enigmático oviraptor. Por décadas, seu nome significou ladrão de ovos, já que os primeiros fósseis foram encontrados próximos a ninhos. A interpretação parecia óbvia. Esses dinossauros estariam roubando ovos de outras espécies. Mas a ciência revelou que a verdade era muito diferente e muito mais emocionante. Um fóssil extraordinário mostrou uma fêmea de oviraptor fossilizada sobre 24 ovos. Seu corpo curvado como um escudo, asas abertas e braços estendidos revelam a tentativa desesperada de proteger a ninhada. 7 desses ovos continham embriões em estágio avançado, provando que não eram roubados, eram seus próprios filhotes prestes a nascer. A cena é tão clara que parece uma fotografia congelada no tempo. Os ossos das mãos mantêm a mesma postura que as aves modernas usam a chocar os seus ovos. E as pernas dobradas lembram as de galinhas e avestruzes de hoje. É uma ponte direta entre passado e presente, mostrando que o cuidado parental já existia há pelo menos 75 milhões de anos. Os cientistas acreditam que uma tempestade de areia súbita ou o colapso de uma duna soterrou a fêmea em minutos. O impressionante é que ela não fugiu, ela optou por permanecer no ninho, protegendo seus filhotes, mesmo sabendo que isso custaria sua vida. Esse fóssil mudou para sempre a reputação do oviraptor, de ladrão de ovos a símbolo de maternidade e sacrifício. Revelou também que esses animais tinham comportamentos complexos de nidificação, com ovos dispostos em círculos perfeitos e longos períodos de jejum durante a incubação, exatamente como fazem as aves atuais. Mais do que ciência, esse registro nos mostra a coragem de uma mãe diante da morte. Em um mundo implacável, onde a sobrevivência era tudo, essa fêmea fez a escolha mais instintiva e ao mesmo tempo mais comovente. Ela ficou com os seus filhotes até o fim. Você sabia que o Brasil guarda alguns dos fósseis mais impressionantes do mundo? Entre eles está a história de um verdadeiro gigante condenado a um fim cruel, o Titanossauro, um colosso de quase 40 metros de comprimento e 70 toneladas. Imagina a força de mais de 10 ônibus concentrada num único animal. Imponente, dominava vastas planícies, mas nem toda essa grandiosidade foi suficiente para salvar ele de um inimigo minúsculo, invisível a olho nu. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte analisaram os seus fósseis e encontraram uma coisa perturbadora. Tomografias revelaram os ossos cheios de cavidades e túneis sinuosos, que são marcas de uma infecção que foi devastadora, causada por parasitas microscópicos que invadiram a corrente sanguínea e corroeram os ossos por dentro. O diagnóstico: uma forma pré-histórica de osteomielite hematogênica, uma doença que até hoje pode ser fatal em aves. A cada passo, o titanossauro ele sentia uma dor insuportável. O que antes eram movimentos que ele fazia firmes e majestosos se transformaram em tentativas dolorosas de apenas se manter em pé. O predador que matou ele não tinha dentes e nem garras,
mas habitava o interior do seu corpo. Com o tempo, o gigante perdeu força, dificuldade para se alimentar e acabou incapaz de se erguer. Provavelmente ele morreu de exaustão ou inanição. Talvez ele se tornou uma presa fácil no fim, porque ele já não tinha forças para lutar. A ironia é cruel. Enquanto muitos dinossauros caíam em batalhas épicas, esse titã foi derrotado em silêncio, consumido por organismos tão pequenos que nem poderiam ser vistos. Muito antes do Tiranossauro Rex dominar o Cretáceo, outro predador reinava no Jurássico, o Alossauro. Ágil, forte e com dentes afiados, era o terror da sua época. Mas um fóssil encontrado em Utah, nos Estados Unidos, mostra que até esse caçador podia conhecer a derrota de forma cruel. O exemplar, apelidado de Beagle chamou a atenção por uma lesão impressionante na região pélvica, exatamente onde as pernas se conectavam ao corpo. A análise revelou que o ferimento foi causado pelo impacto de um espinho da cauda de um estegossauro, uma arma chamada tagomizador, capaz de perfurar carne e ossos com um único golpe. O mais marcante é que o Alossauro sobreviveu a esse ataque inicial. As evidências nos ossos indicam que ele viveu por semanas ou até meses depois desse ferimento. Só que essa sobrevivência não trouxe alívio. Cada passo era uma tortura. A dor impedia ele de caçar, tornando ele vulnerável à fome e a infecções. O antigo senhor das caçadas foi reduzido a um sobrevivente debilitado, se arrastando em busca de alimento. Esse registro mudou a nossa visão sobre os Stegosaurus. Por muito tempo, eles eram vistos só como herbívoros defensivos, mas na verdade eles eram combatentes formidáveis. Suas caudas não eram só escudos, mas armas ativas, manobradas com precisão letal contra qualquer ameaça. E nesse caso, o golpe foi certeiro e atingiu a região mais vulnerável de um predador macho. O destino do Alossauro Beagle é um lembrete de que na pré-história não tinha garantia. Até os maiores predadores podiam ser derrubados por adversários aparentemente mais frágeis. A vida era um equilíbrio constante entre ataque e defesa, e um único erro podia significar o fim. Entre os fósseis mais perturbadores já encontrados está um predador que viveu há cerca de 75 milhões de anos, o Daspletossauro, um parente próximo do famoso Tiranossauro Rex. Forte, imponente e com quase 3 toneladas, parecia imbatível. Mas os ossos descobertos em Alberta, no Canadá, revelam que até os maiores caçadores não estavam seguros de sua própria espécie. O crânio desse indivíduo mostra marcas profundas de dentes. Algumas cicatrizaram, provando que ele foi atacado diversas vezes em vida, provavelmente em disputas por território, alimento ou hierarquia dentro do grupo. A violência entre esses animais não era exceção, era parte da rotina. Mas as marcas mais brutais não tiveram tempo de cicatrizar. Mordidas profundas no focinho e na mandíbula indicam que, após sua morte, outro Daspletossauro devorou o cadáver dele. Essas regiões eram ricas em músculos e tecidos nutritivos, e o canibal procurou justamente os pedaços mais valiosos. Só que o mais assustador é a hipótese levantada por cientistas. O devorador pode ter sido um parente próximo, talvez um irmão ou até mesmo um filhote crescido que antes dependia desse adulto morto. Esse detalhe dá ao fóssil um peso ainda mais macabro, mostrando que entre os tiranossaurídeos nem os laços de sangue ofereciam proteção. Esse caso mudou a nossa visão sobre esses predadores. Longe de serem caçadores solitários, os fósseis sugerem que eles viviam em grupos sociais complexos, mas perigosos. Dentro deles, a convivência podia ser tão arriscada quanto enfrentar qualquer presa. No fim, o destino desse gigante resume a essência do Cretáceo: sobreviver a qualquer custo. E quando a comida escasseava, até os maiores monstros se voltavam uns contra os outros.
Entre todos os fósseis já descobertos, poucos são tão dramáticos quanto aquele que registrou uma batalha congelada no tempo. No deserto da Mongólia foi encontrada uma cena única: um Velociraptor e um Protoceratops travados em um combate mortal, fossilizados exatamente no momento da sua luta. De um lado, o Velociraptor, pequeno, ágil, mas letal, com a sua garra curva em forma de foice cravada no pescoço do adversário. Do outro, o Protoceratops, um herbívoro robusto do tamanho de um porco grande que, mesmo não sendo um predador, lutava com todas as suas forças. A mandíbula dele, poderosa, segurava firmemente o braço do raptor, esmagando ele com brutalidade. A riqueza de detalhes impressiona. Nos ossos do Velociraptor ainda é possível ver marcas dos dentes do Protoceraptors, prova de que não se tratou de um ataque rápido, mas sim de uma batalha prolongada. O caçador tentava rasgar o ventre do herbívoro com as pernas traseiras, enquanto o Protoceratops mantinha a mordida fatal. Era uma luta desesperada, em que ambos estavam determinados a sobreviver, e ambos também estavam dispostos a morrer tentando. Mas essa história não teve um vencedor. Enquanto eles brigavam, uma catástrofe natural mudou tudo. Os cientistas acreditam que o colapso repentino de uma duna de areia soterrou eles vivos, e o resultado é um fóssil impressionante que preserva num instante eterno o choque de duas forças opostas, o caçador e a presa. Esse registro é uma janela rara para o passado. Mostra que, por mais ferozes que fossem os Velociraptors, a caça nunca foi simples. Cada ataque envolvia riscos enormes, e até os predadores mais bem armados podiam encontrar um fim sangrento. O Protoceratops, embora fosse um herbívoro, provou que até os aparentemente mais indefesos sabiam lutar com coragem quando encurralados. Esse fóssil ele se tornou um dos mais famosos do mundo justamente porque não conta só sobre como esses animais viviam, mas também sobre como é que eles morriam. Isso é incrível e é a prova definitiva de que no passado a sobrevivência era um jogo cruel e que muitas vezes a morte ela chegava de uma forma tão repentina quanto implacável. Mas agora eu quero saber de você, qual dessas histórias você achou mais impressionante? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. E se você gostou desse mergulho no lado sombrio da pré-história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se você quiser continuar assistindo mais dessas histórias, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela.